Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. No episódio de hoje, falar da vitória de 1-0 do Flamengo sobre o Botafogo pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Vitória que deixou o Flamengo na liderança do campeonato. Queria fazer uma análise hoje do Flamengo por setores. Então, começando pelo setor defensivo, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Varela, para mim, uma excelente partida dos 4 jogadores. Para mim, o Wesley foi o melhor jogador em campo. Defensivamente, deu show. O ataque do Botafogo, o ponta do Botafogo que caiu ali pelo lado do Wesley, o próprio Igor Jesus, que muitas vezes caía ali pelo lado dele, ele venceu todas as disputas. Muito bem posicionado, conseguindo fazer uma boa recomposição. Danilo e Léo Ortiz, não tem nem o que falar, jogaram o que sempre joga. O Danilo, mesmo chegando agora no Flamengo, tem uma carreira que não dá para contestar, e ele vem jogando bem no Flamengo quando o Felipe Luiz dá oportunidade para ele. Varela jogou improvisado na lateral esquerda, pelo fato do Felipe Luiz, na minha visão, acertadamente, nesse início de temporada, tá tentando fazer com que cada jogador jogue 90 minutos por semana, ou seja, faça um jogo por semana. Então, como o Ayrton Lucas jogou no final de semana contra o Fluminense, o Alexandro, que também é da lateral esquerda, saiu com uma contusão muscular, achei correto preservar o Ayrton Lucas e botar o Varela. O Varela, quebrando o lugar da lateral esquerda, acho que foi bem. Ofensivamente, ele ficava ficava bastante torto, dificultava para ele, mas não comprometeu. Defensivamente jogou bem, salvou em cima da linha um gol do Botafogo. O meio de campo nosso, acho que também jogou bem, principalmente os 2 volantes que entraram. O Alan não foi aquele jogador ruim que a gente se acostumou, fez um bom jogo contra o Fluminense, fez outro bom jogo hoje. Hoje não, né? Ontem, né? E acho que vem evoluindo a cada jogo. Se ele continuar jogando nesse nível, vai ser importante para o resto da temporada, né? O De La Cruz, que formou dupla de volante, fez uma coisa que é importantíssimo de um segundo volante fazer, que é pegar a bola na defesa e girar para frente. O De La Cruz conseguiu fazer essa saída de bola várias vezes, receber ali do zagueiro, sair da primeira marcação do Botafogo e pegar o Flamengo de frente, fazer essa bola chegar no ataque. Algumas vezes o De La Cruz erra o passe, aquele passe mais decisivo, aquele passe que, por exemplo, que vai deixar o Arrascaeta na boa, ele erra, mas é porque é um passe mais forçado mesmo, não é um passe simples, né? Mas acho que o De La Cruz também fez um bom jogo. O Felipe Luiz entrou com Luiz Araújo de um lado, né? A Arrascaeta mais centralizado e o Cebolinha pelo lado esquerdo. E o Juninho lá de centroavante, machucou aos 11 minutos, entrou o Bruno Henrique. Aí que vai a minha crítica. Eu acho que o Luiz Araújo, longe do que já entregou tecnicamente, mal tecnicamente. Cebolinha, infelizmente, fora de ritmo. Acho que o Cebolinha está tendo dificuldade de voltar ao ritmo normal dele, que o jogo do Cebolinha é um jogo muito físico. Físico que eu falo não é um jogo de trombada com zagueiro, nada disso. Físico que é de velocidade, é um jogo de potência. O Cebolinha pega a bola e velocidade. Então, como ele teve uma lesão grave, né, tendão de Aquiles, ficou muitos meses parado, ele ainda não está nesse ritmo, nessa potência física que ele tem que ter para poder entregar o melhor futebol dele. Infelizmente, a lesão do Cebolinha foi quando ele estava jogando melhor no Flamengo, né? Bruno Henrique ontem jogou praticamente o jogo todo, não conseguiu acertar muita coisa. Então, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha
nas vezes que tinham que estar um mano a mano, ou acertar um chute, um passe, né, uma assistência mais elaborada, eles não conseguiram. Então, acho que o problema do Flamengo ontem foi a falta de qualidade técnica. Qualidade não, ontem, né, especificamente no jogo de ontem, os jogadores, quando chegavam no ataque, não conseguiam criar grandes chances de gols devido a não estarem numa boa noite tecnicamente. E o Arrascaeta tentando jogar, flutuando pelo meio, né, jogando de ponta de lança, tentando achar os jogadores, mas, como eu já disse, tivemos muitas dificuldades na parte técnica, e isso fez com que o jogo fosse só 1-0. Uma coisa que eu não entendi e não vi o Felipe Luiz falando, ninguém perguntou, eu gostaria de ter perguntado, foi a marcação do Flamengo. A marcação do Flamengo geralmente é aquela marcação pressão e encaixada. Não é aquela pressão aleatória, é um time compacto, né, buscando retomar a bola no campo de defesa do adversário. Ontem eu via o Bruno Henrique e o Arrascaeta fazendo essa primeira pressão, a segunda linha de 4, que era Luiz Araújo, Alan, De La Cruz e Cebolinha, afastada, longe do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Então, o Arrascaeta e Bruno Henrique, só dois, não conseguiam dar conta daquela primeira saída de bola do Botafogo. Eles atrapalhavam, tirava a velocidade, mas o Botafogo quebrava ali o Bruno Henrique e o Arrascaeta, e tinha, né, depois que vinha a nossa linha de meio de campo, por assim dizer, os 4 do meio de campo ali. Não sei se foi circunstância do jogo ou se foi um pedido do Felipe Luiz, porque o Botafogo, né, apesar de não ter técnico e tal, mas é um time entrosado do ano passado. E o Marlon Freitas e o Gregory, para mim, são dois, estão jogando muito bem. Para mim, são um dos 2 melhores volantes do Brasil, principalmente para sair jogando. Principalmente o Marlon Freitas. Ele tem uma visão de jogo, uns passes de 5, 10 metros que quebra a marcação. Então o Marlon Freitas consegue vir construindo de trás, junto com o meio de campo do Botafogo e com os pontas. Então não sei se o Felipe Luiz pediu para essa linha de meio de campo do Flamengo, os 4 da segunda linha do Flamengo, ficarem um pouco mais para trás, para não dar espaço, certo? Nas costas da nossa defesa, para compactar mais a defesa e o meio de campo. Arrascaeta e Bruno Henrique fazem ali a primeira marcação para tirar a velocidade do Botafogo ali da defesa para o meio. O meio de campo, né? Esses 4 jogadores ontem, Luiz Araújo, De La Cruz, Alan e Cebolinha, um pouco mais próximo à linha de meio de campo, para tirar talvez essa qualidade do Botafogo de quebrar a marcação. Acho que pode ter sido isso, porque das poucas vezes que o Flamengo tentou adiantar a marcação, o Botafogo conseguiu quebrar essa marcação com certa facilidade. Então você está jogando contra o Botafogo, que é um time que consegue sair da marcação-pressão com qualidade. Se você adianta seu time, a sua defesa fica muito, muito exposta. Então ele chegando, essa linha de meio de campo para trás, protege mais a defesa, né? Já que o Botafogo tem essa qualidade da saída de bola. Eu acho que foi isso, ninguém perguntou, mas na minha opinião, o Felipe Luiz fez de propósito. O jogo em si foi o Flamengo com domínio do jogo, do primeiro ao último minuto, ficava com a bola, tocava a bola, conseguiu ontem fazer a bola sair do lado direito e ir para o lado esquerdo com velocidade, conseguiu girar a bola de um lado para o outro com velocidade, balançando a defesa do Botafogo, mas, como eu já disse, faltou o individual ontem do Flamengo,
tá numa boa noite. Faltou o Cebolinha no mano a mano, conseguir levar vantagem. Faltou o Luiz Araújo chegar bem na linha de fundo e acertar um cruzamento. Faltou o Bruno Henrique limpar e finalizar pro gol. Faltou o Arrascaeta achar um passe bom. Então foi o Flamengo que dominou o Botafogo, mas faltou inspiração, faltou transformar o volume de jogo em gols. E o que é legal no jogo de ontem é o gol de bola parada. O Flamengo ontem estava difícil de fazer o gol, bola parada, uma jogada ensaiada. Quem puder rever o gol do Botafogo, o gol que o Flamengo fez no Botafogo, observa como é que é a jogada é ensaiada. O Varela, observa só o Varela. O Varela faz uma parede, faz um bloqueio, igual faz no basquete. Ele vai, segura, né? Mas sem ser falta. Faz um bloqueio ali, dá uma trombada no zagueiro do Botafogo, pro Danilo sair livre por trás dele. E o Arrascaeta coloca a bola na cabeça do Danilo. O Danilo, né, põe essa bola em diagonal e o Léo Ortiz faz o gol. Então, isso mostra como é que foi uma jogada trabalhada e como é que a bola parada é importante. A bola parada é importante. Se o seu time não está bem tecnicamente, está com dificuldade de fazer gol, você mete um golzinho de bola parada, pronto, alivia o jogo. Alivia o jogo. Então, eu acho que é importantíssimo. Fico bem feliz quando o Flamengo consegue fazer gol de bola parada, né? O Botafogo, no primeiro tempo, nem finalizou no gol do Flamengo. No segundo tempo, tentou chegar mais. O lance de maior perigo foi um contra-ataque deles, que o Igor Jesus cabeceou, mas o Varela conseguiu salvar essa bola em cima da linha. Fora isso, o Botafogo vivia de cruzamento, que o Rossi cortava, ou a defesa. Não tivemos grandes perigos por parte do Botafogo. Queria ressaltar uma coisa. Final da Supercopa do Brasil. O Flamengo domina o Botafogo, vence por 3-1. Era um time. Ontem foi um time praticamente diferente daquele que começou jogando a final da Supercopa do Brasil. E o Flamengo dominou também. Teve dificuldade de transformar a posse de bola em gols, mas dominou o jogo todo. Foi um jogo controlado. Então isso, para mim, é bem marcante nesse início de temporada. O Flamengo consegue dominar o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro da Libertadores, com 2 times diferentes. E o Botafogo, nos 2 jogos, entrou com o que tinha de melhor. Então isso aí mostra como que o Felipe Luiz está conseguindo, né, que independentemente de quem jogue, o Flamengo mantenha uma estrutura tática, uma estrutura de jogo. Isso é importante. Agora em março começa o Brasileirão. O Brasileirão, aí vai vir Libertadores, vai vir Copa do Brasil. Então nós temos um elenco bom. Esse ano temos para cada posição um reserva bom, tirando o centroavante. Centroavante tem que esperar o Pedro. Graças a Deus o Pedro está tendo uma recuperação melhor do que se esperava. Provavelmente já começa o Brasileirão jogando. Porque não dá para contar com o Juninho, não dá. E o Bruno Henrique de centroavante é um quebra-galho ali, também não é o ideal. Né? Então, tirando o centroavante, para cada posição nós temos um substituto ali que não deixa a peteca cair, que mantém o nível do time. E taticamente, quem entra mantém também o padrão tático, importantíssimo, importantíssimo. Em relação à briga do final do jogo, o zagueiro do Botafogo, Barbosa, é um babaca. Todo jogo, seja contra o Flamengo, seja contra quem quer que for, ele arruma confusão, ele é covarde, ele fica provocando. Não aguentou a pilha do Bruno Henrique. Não aguentou. Bruno Henrique é identificado demais com o Flamengo.
pela arrogância, pela soberba, além de ser craque. Mas o Bruno Henrique falou, entrou na mente dele no final do jogo, ele não aguentou. Aí começou a confusão. Todo mundo estava naquele empurra ali, mas ninguém queria brigar e tal. O Barbosa tenta dar um soco e o nosso moleque da base, Cleiton, vendo aquela situação, também deu um soco. Só que o nosso moleque, o soco do Barbosa não acertou ninguém. O soco do Cleiton arrancou um dente do Barbosa. Então, desde ontem à noite até o dia todo de hoje, todo mundo, tenho certeza, recebeu um monte de meme ridicularizando o Barbosa e ridicularizando o Botafogo. Excelente. Foi uma noite de quinta-feira excelente. De quinta-feira não, de quarta-feira pra gente. Então, Flamengo tá no caminho certo, é evidente. Certo? E o Botafogo, só não gosto de falar muito do adversário porque não importa muito pra gente, mas eu queria falar um pouquinho só do Botafogo. Cara, o que acontece com o Botafogo é triste pra eles, né? Eu não tô preocupado. Mas olha só, os caras não têm técnico, o dinheiro que eles ganharam da Libertadores e do Brasileirão foi pro Lyon, que o Lyon tá quebrado. Se não colocasse dinheiro, ele ia pra segunda divisão. Aquele argentino foi de graça pro Lyon, o Almada. O Luiz Henrique foi vendido pro time da Rússia, mas o dinheiro não ficou no Botafogo também. Então, assim, o Botafogo segurou ao máximo para pagar a premiação dos jogadores. O dono do Botafogo tá literalmente, nesse início de temporada, nem aí pro clube. Eles não têm técnico. Então, assim, só mostra como é que o Botafogo é só um bairro mesmo, que ano passado deu uma sorte gigantesca de ganhar o que ganhou. E digo mais, tô falando aqui, hoje é 13 de fevereiro. O Botafogo tem tudo para ser rebaixado no Brasileirão. O John Textor não vai investir no Botafogo. O Botafogo perdeu os melhores jogadores. Perdeu, por exemplo, Tiquinho Soares, que não era titular, mas era importante, entrava todo jogo. Perdeu o Eduardo. Perdeu os dois melhores. O time está desmotivado, não tem técnico. Os jogadores do Botafogo falaram, estão se sentindo sem prestígio nenhum. Foram campeão da Libertadores e Brasileiro e não tem técnico. Tiveram que implorar para receber a premiação da parte deles. Então, assim, é só esperar, porque o Botafogo volta a ser o que sempre foi. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço. Até a próxima.